Vamos lá então, iniciando o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, Exemplos, capítulo 8, Expiações Terrestres. Nós temos dois casos para estudarmos hoje, Adelaide Marguerite Gosset e Clara Rivière. Nós temos, na verdade, 5 casos aqui para finalizarmos o nosso livro. Então nós vamos fazer esses 2 casos, e conforme for, a gente estende para mais um terceiro, caso tenhamos aqui a disponibilidade de tempo. Se não, ficam os 3 casos para a próxima reunião, e assim nós concluímos o estudo do livro O Céu e o Inferno, e já no próximo, então, após a finalização, iniciaremos o estudo do nosso livro, O Livro dos Espíritos, nosso livro base, para fazermos aqui uma revisão de tudo aquilo que nós já vimos anteriormente em outros estudos. Muito bem, vamos lá então. Adelaide Marguerite Gosset era uma humilde e pobre criada da Normandia, perto de Raffort. Com 11 anos começou a trabalhar com ricos pecuaristas. Poucos anos depois, um transbordamento do rio Sena levou e afogou todo o gado. Outras desgraças sobrevieram. Seus senhores ficaram na miséria. Adelaide uniu sua sorte à deles. Fez calar a voz do egoísmo e, escutando apenas o seu bondoso coração, os fez aceitar 500 francos que ela economizara e continuou a servi-los sem salário. Depois, quando seus patrões morreram, ela se dedicou a uma filha deles que ficara viúva e sem recursos. Adelaide trabalhava no campo e levava seu ganho para casa. Casou-se e o salário do marido juntando-se ao dela, eis então os dois sustentando a pobre mulher que ela sempre chamou de sua senhora. Esse sublime sacrifício durou cerca de meio século. A sociedade de emulação, só para a gente poder fazer aqui um parêntese, sentimento que leva a igualar ou ultrapassar alguém em mérito, em saber e em trabalho. Então é colocado para nós aqui: a sociedade de emulação de Rouen não deixou no esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e de admiração. Ela lhe otorgou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. As lojas maçônicas do Havre se associaram a essa prova de estima e lhe ofereceram uma pequena importância para aumentar o seu bem-estar. Por fim, a administração local interessou-se por sua sorte com delicadeza, resguardando a sua suscetibilidade. Um ataque de paralisia levou esse ser benfazejo num instante e sem sofrimento. As últimas homenagens foram-lhe prestadas de uma maneira simples, mas digna. O secretário da administração municipal colocou-se à frente do seu cortejo fúnebre. Então, com esse histórico que nós tivemos aqui, Kardec, então, se interessando pela história dessa senhora, também por toda a abnegação que ela teve na dedicação, não apenas dos patrões, mas também dessa senhora que ficou aos seus cuidados, fizeram então os estudiosos da sociedade a evocação então dela para conhecer um pouquinho mais sobre os detalhes da sua vivência aqui no mundo material, já que, estando aqui no nosso capítulo de expiações terrestres, nós vimos então que ela teve uma vida com muitas dificuldades, muitas privações. E então, a partir dessas privações e do modo como ela conviveu com essa experiência, mostrou a elevação desse espírito, e aí então Kardec se interessou em conhecer um pouquinho mais sobre as causas desse tipo de experiência e também depois as consequências positivas que esse espírito vivenciou depois no plano espiritual. Vanessa, bom dia. Gleice, bom dia. Evocação, então. É muito interessante que das tantas evocações que Kardec fez e das que foram publicadas aqui no nosso livro Céu e Inferno e também na Revista Espírita,
De um modo geral, a gente sempre vê ali no início do texto a expressão evocação, mas a gente nunca sabe qual é essa evocação, como ela é feita. E nesse capítulo, nesse caso, nós temos aqui, na introdução, exatamente a evocação que foi feita. Muito simples, mas que nós temos aqui agora para compreender como era feito esse trabalho. Então, evocação. Pedimos a Deus onipotente que permita ao espírito de Marguerite Gosset comunicar-se conosco. E ver a resposta em seguida, sim, Deus concordou em fazer-me esse favor. Então nós vimos aqui, né, como foi simples essa evocação. Então sempre feita aquela prece inicial, antes dos trabalhos, e depois uma evocação direta, né? Então, como nós vimos aqui, bastante simples, mas eficaz, já que teve aqui o sucesso em conversar com esse espírito. Valderes, bom dia. Estamos felizes em poder demonstrar nossa admiração pela conduta que tivestes durante vossa existência terrestre, e esperamos que a vossa dedicação receba sua recompensa. A resposta, sim. Deus foi pleno de amor e de misericórdia com sua serva. O que fiz, e que achais admirável, era muito natural. Para nos instruir, poderíeis dizer qual o motivo da humilde posição que tivestes na terra? Eu havia ocupado em 2 existências sucessivas uma posição bastante elevada. Fazer o bem era fácil para mim, e eu o realizava sem sacrifício, porque era rica. Parecia que eu avançava lentamente. Por que pedi para voltar à terra em uma condição mais inferior em que eu mesma teria de lutar contra as privações, e para isso preparei-me durante muito tempo. Deus sustentou minha coragem e pude chegar ao objetivo que me propusera alcançar, graças à ajuda espiritual que Deus me deu. Voltastes a ver vossos antigos patrões? Dizei-nos, eu vos peço, qual é a vossa posição em comparação com eles, e se ainda vos considerais como sua subordinada. Sim, eu os revi. Quando cheguei, eles estavam neste mundo, e eu vos direi, com toda humildade, que me consideram como lhe sendo superior. Aqui então 2 comentários interessantes. O primeiro, né, 2 respostas interessantes. Primeiro, um espírito que veio então nesse caso como uma expiação terrestre, mas que na verdade, em vez de expiação, ela veio muito mais como uma provação, porque era uma prova de caráter para ela, para que ela continuasse fazendo o bem. Então, diante das dificuldades, dos obstáculos que a vida apresentou para ela. Porque se antes ela tinha ali todos os recursos para fazer o bem, e ela o fazia sem tanto sacrifício, ela então queria experimentar exatamente o sacrifício verdadeiro, o sacrifício, né, a sua verdadeira doação pessoal. Então nós tivemos aqui, nesse tipo de prova, exatamente uma exigência para que ela conseguisse superar todas as facilidades que ela teve em suas existências anteriores. E o que nós vemos aqui é mais ou menos na aplicação prática daquela passagem do Evangelho intitulado O Óbolo da Viúva. Né? Nós estudamos no Evangelho não apenas no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, mas também no Evangelho de Jesus segundo a visão espírita. Então nós tivemos ali no Óbolo da Viúva aquela passagem em que era muito comum pessoas que tinham posses fazerem grandes doações para os templos religiosos, né, para as sinagogas, e sem fazer muito esforço, enquanto que a viúva, que tinha ali uma grande dificuldade, né, para se manter, para se sustentar, dava ali pequenas moedas. E o valor dessas pequenas moedas era muito maior do que aquilo que os grandes, né, as pessoas que tinham grandes posições ofereciam, exatamente porque ofereciam aquilo que sobrava, não aquilo que para elas seria um sacrifício. Enquanto que para a viúva, ela oferecia parte daquilo que era necessário para o seu próprio sustento, acreditando, obviamente, na causa, né, a quem ela doava, a quem ela fazia aquela doação. Nós vimos aqui, então, nesse caso,
essa senhora, então, duas posições, né, duas existências sucessivas, como foi colocado aqui, em uma posição bastante elevada. Fazer o bem era fácil para mim. Eu realizava sem sacrifício, porque era rica. E ela sentia, nesse caso, ela dizia, parecia que eu avançava lentamente. Eis porque pedi para voltar à terra em uma condição mais inferior que eu mesma teria, em que eu mesma teria que lutar contra privações. E para isso preparei-me durante muito tempo. Aqui nós temos um caso que, quando nós começamos a fazer uma comparação com tantas outras existências que geralmente a gente acaba tendo contato, nós temos lido livros que falam sobre suicidas, temos visto aqui vários outros casos de espíritos que vieram de fato passar por uma expiação, que na verdade era uma depuração diante de erros anteriores que tiveram, que esse caso em especial dessa senhora, desse espírito, é algo que é bastante novo para nós. Porque todos os casos anteriores, os espíritos erravam no passado, passavam nesse período de erraticidade, nessa condição de erraticidade, por sofrimentos iniciais de chegarem no mundo espiritual nesse estado de perturbação, e depois então começarem a se preparar para quitar os débitos anteriores. E aí depois reencarnam passando por essas expiações. Nesse caso, esse espírito já vinha de existências anteriores com acertos, um espírito nobre, e que reconheceu exatamente a lentidão do seu aprimoramento devido às facilidades que a vida oferecia. Nós podemos ver, por exemplo, no caso da nossa querida Condessa Paula, um espírito elevado que fazia fazia ali toda a caridade na posição em que ela se encontrava, utilizando, né, os valores mais nobres que ela havia desenvolvido. Nesse caso, nós temos aqui um espírito que também tinha sua facilidade, mas percebia que podia ser melhor. Então, essa expressão, essa passagem aqui que diz para nós, e para isso preparei-me durante muito tempo, nós vemos então um espírito que já era um espírito bom, um espírito que tinha ali a sua elevação, tanto que nós vimos na resposta anterior que os antigos patrões reconheciam esse espírito como um espírito superior, então já demonstrava superioridade no caráter, o desenvolvimento dos seus valores e tudo mais, mas queria mais. E aí então ela se preparou durante muito tempo. E a gente fica se perguntando como foi esse preparo. Como teria sido esse preparo? Já que ela não tinha débito nenhum. Ela não precisava voltar e olhar ali atrás na sua história e ver os dramas da sua existência. Certamente ela conheceu um pouco melhor a sua história a partir dessa perspectiva do plano espiritual, viu ali os detalhes que poderiam melhorar nesse ou naquele ponto, mas o grande preparo que ela deve ter feito era exatamente para suportar as dificuldades que enfrentaria e também desenvolver essa fé no suporte que ela teria durante a sua existência, passando, né, todos esses anos por essas privações. Como nós vimos aqui no início da sua história, nessa introdução, é colocado para nós aqui. Com 11 anos começou a trabalhar com ricos pecuaristas. Então, desde os 11 anos de idade, e depois ali até uma idade mais avançada, passando por todas essas dificuldades. Então vemos assim que os espíritos também se preparam para as suas grandes missões. Nós sabemos disso, obviamente que nenhum espírito chega aqui ao mundo, principalmente com grandes compromissos, né, de realizações aqui, simplesmente saltando de paraquedas e caindo aqui por acaso. Então nós temos é importante a gente observar essa passagem, porque desperta em nós exatamente essa atenção para vermos que nós temos espíritos que se preparam para posições na sociedade, quando vai cumprir ali as suas missões, quando é um espírito missionário nesse caso, mesmo que seja para uma missão pessoal. Nós temos espíritos que se preparam para a paternidade, nós temos espíritos que se preparam para relacionamentos que são estabelecidos dentro de um casamento, por exemplo. Ninguém chega por acaso, olha para o outro, a natureza ali aparece com o cupido, um se apaixona pelo outro, se casam e vivem felizes para sempre. Muitos compromissos reencarnatórios que são
realizados dentro de um casamento, essa relação ela é preparada previamente. Os espíritos se reúnem, analisam as experiências que vão vivenciar, para depois se reencontrarem aqui no mundo material. Então, diferentemente do que a gente imagina que as coisas acontecem ao acaso, de pegarmos, por exemplo, um casal que depois tem filhos e eles vão aprender a ser pais durante a experiência terrena. E aí nós pensamos, mas espera aí, esses espíritos não se prepararam antes para isso? Será que a paternidade ela é aprendida na sorte e no azar aqui durante a existência terrena? Então a gente fica exatamente observando que para cada experiência que a gente vai vivenciar, nós nos preparamos para isso, para a tarefa que nós vamos cumprir. Imaginar, por exemplo, um espírito como Kardec. Nós sabemos exatamente que ele era um espírito missionário, que ele veio realizar aqui no mundo material, né, uma missão de extrema relevância, de trazer para nós todas essas revelações, mas durante quanto tempo foi o preparo dele no plano espiritual, se reunindo com todos os espíritos, sabendo quais eram exatamente as experiências que ele vivenciaria, para poder coletar as informações, os obstáculos que enfrentaria. De imaginar a Madre Teresa de Calcutá, outro espírito, Mahatma Gandhi, outro espírito. Esses espíritos que reencarnam aqui no nosso meio, como por exemplo, nós encontramos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde é colocado para nós que Longínios, que era um dos soldados que estavam ali com Jesus durante a crucificação, que foi aquele que cravou aquela lança, né, nas costelas de Jesus, para acelerar ali a sua desencarnação, já que estava demorando muito. Esse Longínios, segundo Humberto de Campos, traz para nós nesse livro do Brasil, Coração do Mundo, era exatamente, ele reencarnou aqui no Brasil como Dom Pedro II. Então a gente fica pensando, peraí, esse espírito passou daquele soldado que assassinou Jesus, né, que contribuiu com a execução de Jesus, e depois ele vem como imperador do Brasil, será que ele não passou por nenhum preparo? Não apenas da sua transformação pessoal, mas com relação ao complicado, né, ao complexo, a complexa tarefa que ele desempenharia no Brasil naquele período, passando por aquela fase de escravidão, passando por aquela fase de tantas rebeliões, e depois, né, acabou culminando ali com a mudança do Império para aquele período republicano do Brasil. Naquele mesmo período no Brasil, como Tiradentes, como os abolicionistas, enfim, tantos e tantos outros espíritos. A gente acha que isso acontece por acaso? E aí então a gente começa a perceber, a partir dessa pequena passagem, tudo o que acontece no plano espiritual no que diz respeito aos compromissos que nós assumimos, até mesmo os nossos compromissos pessoais. Um espírito, quando ele vai passar por uma expiação, ele já sabe quais serão as dificuldades, ou, né, numa linguagem mais simples, quais serão os sofrimentos que ele vai enfrentar. Mas como ele se prepara para isso? O Brás colocou, né, Jesus em debate com os fariseus disse, vocês fingem pregação e devoram as casas das viúvas, mais ou menos assim, né? Essa passagem me lembra algumas igrejas de hoje, né, e tantas outras instituições, né, Brás? Que nós vemos muito isso hoje, né, usar, lamentavelmente, essa mensagem do plano espiritual para poder construir, né, na verdade, esse reino material, não o reino espiritual, né? O Brás lembrou aqui também, né, de Dom Pedro, né, que acabou depois morrendo pobre em Paris, né? Foi exatamente, tem até uma foto dele, que ele se encontra ali com um médico numa calçada. Tem um site, tem inclusive um site muito interessante, uma fanpage lá no Facebook, chamada Fotos Históricas, e de vez em quando a gente faz umas consultas e aparecem ali algumas fotos, e tem uma foto de Dom Pedro, tem foto da família, né, e a gente fica pensando, né, poxa vida, o espírito fez o que fez, e depois a sua morte foi simplesmente esquecido, pelo menos pelos brasileiros, né, ou grande parte dos brasileiros, já que quando aconteceu a proclamação da República em 1889, né, lá no dia 15 de novembro, os brasileiros, na verdade, pelo menos aqueles que eram republicanos, estavam realmente expulsando o império aqui do Brasil. Então, quando ele foi para a Europa, ele foi esquecido por parte dos brasileiros e acabou, né, desencarnando numa condição bastante difícil comparado com o império,
né, com o imperador que ele era aqui no Brasil. E isso fazia parte da sua missão. Então a gente lembra que essa história toda, né, assim como o próprio Jesus, quando veio para cá, conhecia exatamente, obviamente, tudo aquilo que aconteceria. Veio preparado para isso, com essa missão, inclusive para o sacrifício final. Então, a gente vê que esse pequeno detalhe que apareceu para nós aqui, que pode passar despercebido, se nós não ficarmos atentos a essa questão, a esses pequenos detalhes, nós perdemos a oportunidade de fazer análises muito mais abrangentes, muito mais extensas com relação às diversas situações que acontecem aqui no nosso mundo hoje. Espíritos que se preparam para a reencarnação, desde um preparo para um trabalho pessoal, individual, aquilo que diz respeito a ele, de dizer assim, olha, a sua experiência pessoal será essa, então nós vamos te preparar para isso. Assim como nós temos aqueles que coletivamente dentro de uma família dizendo, olha, vocês dois serão pais, então o trabalho de vocês como pais será direcionar esses espíritos que serão seus filhos para esses compromissos. Depois nós começamos a aumentar um pouco mais as esferas de ação, e vemos ali, olha, o seu trabalho missionário com essa coletividade será dessa forma, então nós vamos te preparar para isso. Então, ninguém chega aqui sem estar devidamente informado, e essa é a grande decepção. Quando nós chegamos aqui, falhamos o nosso compromisso, e voltamos ao mundo espiritual percebendo, nós estávamos preparados para fazer aquilo, mas nós acabamos abortando aquela nossa missão, por uma questão de medo, por fraqueza de caráter, enfim, por tantas e tantas outras situações. Espíritos que chegam trazendo ali tantas e tantas tendências, né, e no mundo espiritual eles são preparados para superarem essas tendências e falham. Tendências de toda ordem, com relação à violência, a viciações, a comportamentos, enfim. Acabamos abandonando tudo aquilo que estava no nosso roteiro, no nosso script, por uma questão de escolhas relacionadas muito mais a essas nossas fraquezas do que com as virtudes que nós precisamos desenvolver. O Brás colocou também aqui, né, todos os que vieram na Terra fazer o bem comum são perseguidos, né, até Chico Xavier correu risco de vida, né? Pois é. E a gente fica pensando também como foi o preparo do Chico para chegar até aqui e fazer o que ele fez. Como foi o preparo de Divaldo. A gente conheceu um pouquinho da história de Dona Ivone também, para saber como foram as experiências anteriores e o que ela fez aqui. E entre aquilo que aconteceu no passado e aquilo que aconteceu naquele presente em que ela esteve aqui, como foi a preparação dela naquele intervalo durante a erraticidade, em que ela teve que se recuperar, se preparar e tudo mais. Né, então, tudo isso para nós, né, desperta exatamente essa atenção com relação aos preparos que nós temos para as nossas encarnações. Numa psicografia que nós vamos ler, lembra que eu falei para vocês que nós teremos a oportunidade de fazer uma análise de uma série de psicografias com experiências de vários espíritos, falando um pouquinho de suas histórias. Nós teremos ali um espírito também que começa a sentir o momento da aproximação da sua encarnação, da sua reencarnação. E ele começa a ficar com medo, porque ele tem medo de falhar, porque ele já tinha falhado anteriormente. Então ele sente esse momento chegar, começa a se preparar, mas ele não tem essa confiança. Isso é algo que acontece, infelizmente, com muitos de nós. O Brás lembrou aqui também, né? Chico uma vez teve que ficar escondido em Catalão, Goiás, segundo Valdo Vieira, né? Perseguido pela revista Cruzeiro, né? São aí detalhes da vida do Chico, né? Então, certo, ainda mais naquela época, né, em que nós tínhamos ali uma presença, né, da igreja muito forte na sociedade, influenciando, né, inclusive o próprio poder público, mesmo que o Brasil fosse um país laico, né, mas ainda havia uma tradição muito grande, né, então, não apenas pelas religiões, mas também pela imprensa que tinha certamente uma influência dessas instituições. Continuando aqui para nós, então nós vimos aqui, né, sim, eu os revi, quando foi perguntado, né, se ela tinha encontrado com antigos patrões. Quando cheguei, eles estavam neste mundo, e eu vos direi, com toda a humildade, que me consideram como lhe sendo superior. E aí nós vemos então a posição que cada espírito ocupa aqui no nosso mundo com relação à sua posição moral no plano espiritual.
os patrões fazendeiros, ricos, ela uma simples serva, e aí o tempo foi passando, aquela experiência que eles tiveram que vivenciar de acordo, né, com o histórico deles, e aí então esse espírito continuando a sua evolução, demonstrando a sua superioridade moral. Depois aqui, tinhais um motivo particular para vos ligar a eles em lugar de a outras pessoas? Aí nós vimos aqui, né, em histórias, em casos anteriores que nós vimos, que essas relações que acontecem, né, nós vimos aquele jovem, vocês devem se lembrar, que ele então servia a uma determinada família como agradecimento por aquilo que no passado ele já tinha vivido com eles. Tinha sido amparado, ele era órfão por aquela família, né, uma família que tinha ali amigos, esses amigos desencarnaram, o filho ficou, essa família acolheu esse filho e deu então toda a atenção e todas as condições para que ele se desenvolvesse. Só que ele acabou, né, aproveitando aquela posição muito mais para enaltecer o seu orgulho. Numa encarnação seguinte, essa é uma história que nós vimos aqui há 3, 4 casos anteriores, aqui nesse mesmo capítulo das expiações terrestres, esse espírito então optou em reencarnar com essa mesma família, só que agora na condição de empregado. E aí depois, estudando um pouquinho sobre o histórico dele, e deles, né, de um modo geral, dele e daquela família, nós vimos então que muitas vezes essas ligações que existem entre pessoas que muitas vezes não são da mesma família, mas que têm ali compromissos comuns, são espíritos que se vincularam no passado. Espíritos que tiveram ali uma experiência anterior positiva ou negativa e agora optaram em se juntar novamente aqui no nosso mundo material para darem continuidade nesse processo de desenvolvimento individual e coletivo. E aqui Kardec então faz essa pergunta também para esse espírito, se ela tinha algum motivo particular para ligar a essa família e não a outras. A resposta: nenhum motivo me obrigava. Aliás, eu teria alcançado o meu objetivo em qualquer lugar. Eu os escolhi para liquidar com eles uma dívida de reconhecimento. Outrora, foram bons para mim e me ajudaram muito. Olha que interessante. Então ela não tinha obrigação, mas ela optou em fazer isso para demonstrar exatamente uma gratidão, uma dívida de reconhecimento que ela tinha com eles devido a uma experiência anterior. Então nós temos aqueles que se juntam por opção, quando tem consciência ali de suas necessidades, e outros grupos, né, que são ali que são formados por espíritos que são amarrados praticamente para viverem uma determinada experiência. E nessa, entre aspas, amarração, nós encontramos ali espíritos que trazem débitos muito difíceis. Se juntam em famílias, em grupos consanguíneos, ou então se juntam por questões de circunstâncias da vida, que, entre aspas, por acaso, vão fazendo com que eles se aproximem. Seja dentro de uma relação familiar, de uma relação social, profissional, não importa. Muitas vezes nós encontramos até mesmo espíritos comprometidos que reencarnam frequentando, por exemplo, o mesmo centro espírita, a mesma igreja. Trabalham juntos, forçados pelo compromisso, mas senão não se dão conta que são espíritos comprometidos que estão se reencontrando. Outros são espíritos amigos que se reencontram formando o mesmo grupo. Então nós temos ali circunstâncias que vão aproximando as pessoas para viverem determinado tipo de relação. Que é a mesma coisa que acontece, né, espíritos inicialmente que se programam para esse reencontro, da mesma forma que acontece de uma forma mais íntima, quando um casal, por exemplo, se junta e forma uma família. Que também não é por acaso. Eu olhei para ele, me apaixonei, olhei para ela, me apaixonei, e de repente formei ali a minha família. E estamos ali vivendo, tentando ser felizes para sempre, como se não tivéssemos uma história anterior que nos levasse a esse reencontro. Então, nesse caso, nós temos aqui esse espírito, então, que se juntou a esse grupo, exatamente por uma demonstração de gratidão, mas sem nenhuma obrigação, já que pela própria elevação que ela tinha, ela poderia ter feito, como ela colocou para nós aqui, teria alcançado meu objetivo em qualquer lugar. E é aí que nós encontramos, então, muitas famílias que acolhem espíritos com um propósito missionário, sem que tenham qualquer tipo de relação.
Há casos em que nós vemos e conversando certa vez com uma pessoa da família, tinha ali houve ali uma gravidez naquela família, 3 dias depois o bebê desencarnou devido a uma complicação durante o parto, e aí a pergunta fica, né, mas poxa, mas por que com a gente? Por que nós engravidamos e perdemos a nossa filha logo em seguida? Será que nós tínhamos algum compromisso com ela? Será que era uma dor que a gente tinha que vivenciar? E aí, então as respostas que a gente dá acabam sendo todas aquelas que ou inicialmente falam de espíritos comprometidos, em que aquele espírito que reencarnaria, apenas a gestação para eles seria uma experiência para a sua evolução, a gestação para os pais também seria ele algum tipo de experiência que, embora seja uma experiência dolorosa, ou muitas vezes simplesmente um grupo de espíritos missionários que se colocaram à disposição para auxiliar aquele espírito reencarnante a passar por essa experiência durante esse breve período. Então nós temos ali as várias situações que vão envolvendo esses grupos. Por compromisso, por obrigação, ou muitas vezes apenas por uma questão de opção. Estudou um pouco graças a uma tia, né, Brasil? A gente vai encontrando pessoas no caminho que vão nos induzindo a determinado tipo de experiência, né? Isso é muito interessante. Depois Kardec pergunta: que futuro pressentis para vós? Né? Então aqui já mostra um espírito que já é superior pelos seus valores, teve uma experiência muito bem sucedida por aquilo que nós lemos no histórico. E qual seria o futuro desse espírito? Espero ser reencarnada em um mundo onde a dor é desconhecida. Talvez me acheis muito presunçosa, mas eu vos respondo com todo o ardor do meu coração. Além disso, eu me entrego à vontade de Deus. Então aqui nesse caso ela espera, não espera que ela fique na expectativa, ela aguarda o momento realmente da reencarnação no mundo onde a dor é desconhecida. Então nós vimos que essa experiência que ela vivenciou era exatamente aquela pequena lapidação que faltava para que ela se encontrasse como um espírito numa condição feliz. Então aqui foi a mesma coisa. Por que esse espírito então não se encontraria naquele capítulo dos espíritos felizes? Lá no capítulo 2 aqui da segunda parte. Exatamente porque antes dela viver uma vida dela já feliz, porque lá nós encontramos espíritos que tiveram, durante as suas vidas aqui no mundo material, uma vida muito equilibrada, uma vida muito tranquila, que colocaram em prática exatamente os valores que já cultivavam. E aí então, ao desencarnarem, chegaram no mundo espiritual já como espíritos completamente afinados com as leis divinas, com as leis superiores. Esse espírito não, faltava alguma coisa. Por isso então essa expiação terrestre, que como nós vimos aqui, muito mais prova do que expiação, que era uma prova para testar realmente o seu caráter, já que ela não tinha débitos para passar por essas experiências dolorosas, foi uma opção que ela fez. Se foi uma opção, nós vimos então que o espírito escolheu essa prova para si mesma. Então nesse caso nós temos aqui: espera ser reencarnada em um mundo onde a dor é desconhecida. Às vezes muitos de nós temos a oportunidade de vivermos aqui uma última experiência para dar aquela pequena lapidada, aquela pequena lustrada no que falta para alcançarmos uma condição melhor, e a gente acaba negligenciando isso. Porque simplesmente damos vazão a essas tendências inferiores que ainda existem em nós. Continuando. Agradecemos terdes vindo ao nosso chamado, e não duvidamos que Deus vos cumule de benevolências. A resposta: obrigada. Possa Deus vos abençoar e fazer que todos, ao morrer, possais experimentar as alegrias tão puras que me foram distribuídas. Então aqui encerramos o caso da senhora Adelaide Marguerite Gosset, ou Gosset. O próximo caso que nós vamos ver aqui: Clara Rivière. Vamos conhecer um pouquinho só da história dessa jovem, né, já que era uma menina, como nós veremos aqui. Algum comentário, pessoal, sobre esse caso? Alguma colocação?
Podemos ir em frente? Tranquilo? Vocês me ouvem? Ok, né? Beleza. Muito bem, vamos lá. Clara Rivière. Olá, Vanessa. Clara Rivière era uma menina de 10 anos, que pertencia a uma família de lavradores do sul da França. Era totalmente enferma desde os 4 anos. Durante sua vida nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência. Apesar de não ter instrução, ela consolava sua família aflita, falando-lhe da vida futura e da felicidade que ali devia encontrar. Clara morreu em setembro de 1862, após 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais ela não deixou de orar a Deus. Eu não tenho medo da morte, dizia, já que depois dela, uma vida de felicidade me está reservada. Falava para seu pai que chorava: consola-te, regressarei para te visitar. Minha hora está próxima, eu sinto. Mas quando ela chegar, eu o saberei e antes te avisarei. Realmente, quando o momento fatal estava prestes a acontecer, ela chamou todos os seus, dizendo: não tenho mais que 5 minutos de vida. Dai-me vossas mãos. E morreu como havia anunciado. Desde então, um espírito batedor tem vindo visitar a residência do casal Rivière, onde transtorna tudo. Bate na mesa, como se fizesse com uma clava. Sacode roupas e cortinas, revira a louça. Esse espírito se apresenta com a aparência de Clara, a sua irmãzinha. Que tem apenas 5 anos. De acordo com essa menina, Clara, sua irmã tem lhe falado muitas vezes, e essas aparições frequentemente a fazem dar gritos de alegria e dizer: mas vejam como a Clara está linda. Então aqui nós temos essa introdução para esse jovem espírito, né? Então, começou a aparecer esse espírito batedor, que aparecia para aquela irmãzinha que era mais nova, provocando todo esse tumulto em casa, e dizia então que a sua irmã se encontrava numa condição melhor. Mariana colocou, né, que claridade, que visão em vida ela tinha da verdadeira vida, né? Como a gente falou, né, aquela preparação que os espíritos têm para poder vivenciar uma determinada experiência aqui, principalmente nesse caso, imagina uma criança com dor. Uma dor dessa intensidade, né, uma dor tão difícil. O que o espírito se preparou para poder vivenciar isso tudo dessa forma tão equilibrada. Feita então a evocação de Clara Rivière, a resposta: estou perto de vós, disposta a responder. De onde vinham para vós, embora fosseis tão jovem e sem instrução, os pensamentos elevados que manifestastes antes de morrer sobre a vida futura? Do pouco tempo que eu tinha para passar no vosso mundo, e da minha encarnação anterior. Eu era médium quando deixei a Terra, e médium quando retornei entre vós. Era uma predestinação. Eu sentia e via o que vos falava. Então aqui nesse caso, essa visão que ela já tinha, né, sobre si mesma e sobre aquilo também que dizia respeito à sua história. Como se explica que uma criança com a vossa idade não tenha feito nenhuma queixa durante 4 anos de sofrimentos? Não me queixava porque o sofrimento físico era dominado por um poder maior, o do meu anjo guardião, que eu via constantemente perto de mim. Ele sabia aliviar tudo quanto eu sentia, tornava a minha vontade mais forte que a dor. Então, mais uma vez, né? Não apenas o espírito se prepara para esse tipo de vivência, de experiência, como também aqueles que se comprometem em dar aquele suporte para que possa vivenciar
essas dificuldades, né? Então nós temos ao nosso lado todos aqueles espíritos, né, que nos acompanham passo a passo na nossa jornada evolutiva, mas muitos de nós, infelizmente, não temos essa percepção, essa sensibilidade de vermos a presença desses amigos espirituais, que para nós também não deixa de ser uma experiência de fé. Nós vamos, e ainda que seja, né, com essa impressão de solidão, diante dessas experiências que nós estamos vivendo, não significa que a impressão seja realizada, né, seja de fato uma realidade. Pelo contrário, né, estamos sempre ali presentes. Esse espírito então teve a sorte não, né, teve o merecimento de ter ali a presença desse espírito amigo, ou desses tantos espíritos amigos. Continuando aqui, né, bom dia, professor. Como ficaste sabendo com antecedência do momento da vossa morte? Meu anjo guardião avisou-me, ele jamais me enganou. Então aqui a gente vê que é um tipo de relação que existe entre os espíritos e os encarnados, muitas vezes uma relação de tamanha sinceridade que só pode existir com espíritos que estão preparados para ela. Imagina se nós tivéssemos próximos a nós esses espíritos sinceros que viessem dizer para nós tudo aquilo que nos aconteceria, principalmente em experiências capitais, como é o caso da desencarnação. O espírito vem dizer assim, olha, eu só vim te avisar aqui que você vai morrer, tá? Dá para imaginar o que aconteceria com cada um de nós, né? Então vemos assim que essa sinceridade, essa clareza que existe nessa relação entre o mundo espiritual e o mundo físico é uma relação de muita confiança, é uma relação de muita compreensão, de muita solidez que existe entre esses grupos. Depois continua, dissestes ao vosso pai, consola-te, eu virei te visitar. Como se explica que, possuindo tão bons sentimentos por vossos pais, viesses atormentá-los depois da vossa morte, fazendo alvoroço em sua casa? Aqui a gente já fala do espírito batedor. Sem dúvida eu tinha uma prova, ou antes, uma missão a cumprir. Se vim rever meus pais, acreditais que isso seja para nada? Esses barulhos, essa perturbação, esses debates provocados por minha presença, são uma advertência. Sou ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem um valor, como eu tenho o meu ao parecer para minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma provação para sofrer. Em breve ela terminará. Mas somente após terem levado a convicção para uma multidão de almas. Olha que interessante isso daqui, que mostra então esse espírito que vivenciou aquela experiência pessoal de dor, trouxe ali esclarecimentos, demonstrou uma elevação espiritual, retornou para visitar a família acompanhada com esses espíritos batedores, já que, como nós lembramos, né, os espíritos ali ocupam diversas categorias. Há aqueles que estão muito mais ligados à matéria e aqueles que são mais elevados. Para cada um, então, existe ali uma tarefa, né, uma cadeia de atividades que deve desempenhar. Então, nesse caso, nós tivemos os batedores. E aí o caso de fazer com que a família vivenciasse essa experiência era para despertar essa convicção que depois seria levada para outras tantas almas. O detalhe que nós vemos aqui é uma semelhança muito grande com a família Fox. Se nós começarmos ali a fazer um paralelo. As jovens, então, né, aquela família vivia naquela fazenda, né, fabricante de chá, se eu não me engano, produtora de chá, e aí então as crianças, né, as jovens, começaram a ouvir aquele espírito batedor. A princípio, aquilo foi apenas uma casualidade que provocou aquele tormento todo. Mas depois, com o passar do tempo, nós vemos então que não é uma questão de fama, porque muitas vezes, né, nós nos apegamos muito mais à forma do que ao fundo, como Kardec gosta muito de usar essa expressão. Qual é a forma? É exatamente achar que isso tudo se reveste numa questão de promoção familiar, promoção pessoal.
Mas qual é o fundo? Mostrar a existência dessa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, nesse caso, colocado para nós, sou ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem um valor, como eu tenho o meu ao parecer para minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Então, quer dizer, graças àquele espírito batedor, muitas convicções nasceram daquele período, que era exatamente mobilizar aquela sociedade, mobilizar a mídia, despertar nas pessoas a curiosidade, inicialmente com relação à existência do plano espiritual, à existência dos espíritos. E aí então todos aqueles espíritos, aquela legião de espíritos que trabalharam na Europa, aqui no Brasil, na América do Norte, para trabalhar com as mesas girantes, para trazer aquelas experiências tão fantásticas para todas aquelas pessoas, tinha exatamente o propósito de despertar essas convicções. E a partir dessas convicções, viu então todo o conteúdo filosófico que hoje nós temos a respeito dessa realidade do plano espiritual. Então esse espírito veio exatamente fazer com que a família despertasse e cumprisse o seu papel. Não é à toa que nós encontramos também muitas famílias aqui no Brasil, nessas últimas décadas, que tiveram a oportunidade de ter contato com os trabalhos, por exemplo, dentre outros tantos médiuns, do Chico Xavier. Quantos pais, tomados pela dor, foram até o encontro do Chico, receberam psicografias, não apenas uma, mas várias psicografias, e começaram a espalhar essa mensagem para outras famílias. Para a gente poder fazer a propaganda de um determinado tipo de trabalho, alguém tem que fazer. E nesse caso por que não, então, aqueles que vivenciaram essas experiências? E aí, então, são trabalhos que são feitos, programados no plano espiritual, que nós simplesmente deixamos passar por não termos essa sensibilidade para vermos que muitas desses livros que foram publicados, dessas cartas que foram divulgadas, são espíritos que vieram para fazer com que a família não apenas despertassem para essa realidade do plano espiritual e, claro, se transformassem moralmente, porque não é apenas uma questão de satisfação da curiosidade, de dizer assim, nossa, recebi uma comunicação do meu filho, que legal. Mas antes de muito mais do que isso, significa, recebi a carta de um espírito que desencarnou. O espírito continua vivo. Se ele continua vivo, ele continua vivendo outras experiências relacionadas com os valores que acaba cultivando. Então, há necessidade de transformação moral e tudo mais. Então, tudo isso acaba sendo um grande aprendizado. E esse aprendizado vem de locais, de situações e de regiões que nós nem fazemos ideia. Então aí vemos esse caso. Depois, portanto não sois vós pessoalmente que causais essa perturbação? A resposta, sou ajudada por outros espíritos que têm utilidade para a prova reservada aos meus queridos pais. Então mais uma vez, valeu. Então, mais uma vez, nós vimos aqui, como Kardec tinha colocado naquela época, que inicialmente vieram os espíritos batedores, depois vieram aqueles espíritos que começaram a trazer as primeiras mensagens, até que finalmente vieram aqueles que estavam preparados para conversar sobre essa realidade do plano espiritual. Nós tivemos histórias, por exemplo, do Chico, histórias de Raul Teixeira, de Divaldo, que inicialmente tiveram contatos com espíritos que eram aqueles professores de alfabetização. E depois de passarem por esse período inicial, desse primeiro contato, para desenvolver essa potencialidade, vieram depois, quando tudo estava pronto, o trabalho mais profundo. Então tudo vai seguindo uma determinada graduação, uma hierarquia dentro dessa cadeia de tarefas. Então, no caso de Kardec, primeiro os batedores. Depois vieram aqueles espíritos que começavam então a falar um pouco sobre suas vidas, depois vieram ali os grandes filósofos, os grandes sábios, os grandes mestres do plano espiritual. Assim acontece também com várias outras tarefas. Tudo começando, seguindo aquele processo pedagógico, desde aquela tarefa mais simples, daquela tarefa mais rústica,
daquela tarefa mais basilar, até chegar depois naquela que realmente importa, que é trazer aquele conteúdo mais profundo. Como pôde vossa irmã ter-vos reconhecido, se não fostes vós que produzistes estas manifestações? A resposta: minha irmã viu somente a mim. Ela agora possui uma segunda vista, e não foi a última vez que minha presença veio consolá-la e encorajá-la. Então ali também, vivenciando essas experiências da mediunidade, agora na infância, né? Por que tão jovem fostes atingida por tantas enfermidades? Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o histórico desse espírito. Tinha erros anteriores para expiar. Abusei da saúde e da brilhante posição que usufruía na minha encarnação anterior. Então Deus me disse: tu desfrutastes muito, desmedidamente, e sofrerás do mesmo modo. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras arrogante por tua beleza, e serás alquebrada. Em lugar da vaidade, te esforçarás por adquirir a caridade e a bondade. Agi conforme a vontade de Deus, e meu anjo guardião me ajudou. Desejais que se diga alguma coisa aos vossos pais? A pedido de um médium, meus pais têm feito muita caridade. Eles tiveram razão em não orarem só com os lábios. É preciso fazê-lo com a mão e com o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Então aqui uma mensagem muito bonita. Deixa eu ver. Tá. Aqui então é uma mensagem muito bonita, né? Porque mostra exatamente isso. Orar não apenas com a boca e não apenas com o coração, mas também fazer a doação, fazer a oração através das mãos. Porque dos lábios é apenas uma oração superficial. A do coração é aquela que é sincera, mas muitas vezes ela não é produtiva. Ela não produz. E isso tem relação, muitas vezes, com aquela vida contemplativa que Kardec mencionou lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Que muitas vezes nós temos religiosos que são realmente muito devotados. Mas qual exatamente a eficácia daquele tipo de vivência se fica enclausurado apenas dentro das orações? É um amor fervoroso, mas é um amor que não produz. Traz ali o exemplo, não deixa de ter ali o seu benefício, mas poderia, para aquele indivíduo pessoalmente, ter ali uma potencialidade muito maior a ser explorada. Então, para nós, essa passagem aqui é muito importante. Eles tiveram razão em não orarem só com os lábios. É preciso fazê-lo com a mão e com o coração. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Aqui então depois Kardec traz a mensagem. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, isto é, a faculdade de progredir. Deu a todas a mesma aspiração. E é por isso que o vestido de tecido grosseiro de lã tem mais relação com o vestido bordado a ouro do que geralmente se pensa. Por isso, diminui as instâncias pela caridade. Dai entrada ao pobre em vossa casa, encorajai-o, reerguei-o, não o humilhais. Isso aqui na verdade é texto dela ainda, né? Se soubéssemos praticar por toda parte a grande lei da consciência, não teríamos, em determinadas épocas, essas grandes misérias que desonram os povos civilizados, e que Deus lhes envia para castigá-los e para abrir-lhe os olhos. Queridos pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo, não fazer aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Suplicai a Deus que vos submeta a provas, mostrando-vos que sua vontade é santa e grande como Ele. Sabei, prevendo o futuro, abastecer-vos de coragem e de perseverança, porquanto ainda sois chamados para o sofrimento. É preciso saber merecer uma posição em um mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina
torna-se a punição dos maus espíritos. Estarei sempre perto de vós, queridos pais. Adeus, ou antes, até breve. Tende resignação, caridade, amor por vossos semelhantes. E um dia sereis felizes. Assinou aqui então o Espírito Clara. Kardec aqui faz uma observação, traz um pequeno complemento aqui para a nossa... Desculpem. Traz aqui um complemento então para a nossa análise, né, a partir dessa mensagem que o Espírito trouxe. Vamos então aqui a ele. É um belo pensamento este. O vestido de tecido grosseiro e de lã tem mais relação do que se crê com o vestido bordado a ouro. Olha só que interessante. Esse tecido grosseiro do passado mostra exatamente a roupa humilde daquele que tem pouco. E ele tem uma relação muito íntima com o vestido bordado a ouro. E aí nós pensamos, qual a relação que existe entre um e outro? Se uma época usava um vestido dourado, no outro vai usar um vestido de lã grosseiro. Aí nós sabemos ali exatamente das expiações. Kardec coloca: é uma alusão aos espíritos que de uma existência para outra passaram de uma posição brilhante para uma posição humilde ou miserável, porque muitas vezes eles expiam em um meio inferior o abuso que fizeram dos dons que Deus lhes concedera. É uma justiça que todo o mundo compreende. Um outro pensamento, não menos profundo, é o que atribui as calamidades dos povos ao desrespeito às leis de Deus. À lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga as pessoas. É certo que, se eles praticassem a lei de caridade, não haveria guerras nem grandes misérias. É a prática dessa lei que o Espiritismo conduz. Seria então por isso que ele encontra inimigos tão enfurecidos? As palavras dessa filha para seus pais são as palavras de um demônio? Aqui Kardec já dá aquela pequena provocada, porque muitas vezes atribuem a todos os espíritos que se comunicam, né, uma origem demoníaca. Então a gente vê essa sabedoria toda e Kardec exatamente dá aquela então, né, chama então a atenção exatamente para isso. Se as palavras desse espírito, trazendo para nós esses ensinamentos tão profundos, tão consoladores, tão sábios, se isso seria então palavras de um demônio. E aí é claro, né, como Kardec lembra, inclusive aqui no próprio livro, O Céu e o Inferno, lá na primeira parte, quando ele fala sobre anjos, demônios, céu, inferno, purgatório, né, todos aqueles elementos dogmáticos, né, das tradições religiosas ocidentais, né, principalmente do catolicismo, ele então fala exatamente isso, né, se o demônio, né, porque é aquele argumento que tem, né, mas o demônio muitas vezes ele faz esse tipo de bondade para poder te cativar e depois ele faz a sua maldade. Infelizmente esse é o argumento que se tem. O demônio muitas vezes se reveste com uma aparência ali de ovelha, mas que na verdade continua sendo um lobo. Mas aí então Kardec chama a atenção assim, que tem espíritos que durante todo o momento em que eles se manifestam, todos os períodos em que eles se manifestam, sempre tem ações nobres, ações belas. E aí ele fala, então esse espírito, esse demônio está equivocado, porque ele está jogando exatamente contra a própria causa. Porque não é aquela bondade para chamar atenção, para enganar, para iludir. É uma bondade contínua. E aí então o que ele faz é exatamente ir contra os seus próprios interesses. Então, mas de um modo geral, voltando aqui em cima agora, falando sobre as experiências vividas por nações, voltemos um pouquinho aqui no texto. Diz aqui para nós: Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, isto é, faculdade de progredir. Deu a todas a mesma aspiração, ou seja, qual é a nossa aspiração? Alcançarmos a felicidade, alcançarmos a condição de espíritos puros. Todos nós desejamos isso. Assim, né, que muitas vezes nós, tomando o caminho equivocado, nós acabamos caindo, né, numa situação de grande sofrimento.
Isso porque nós queremos ser felizes do nosso jeito. O nosso entendimento da felicidade ainda é um entendimento relacionado muito diretamente com o prazer. Então nós buscamos, de todas as formas, alcançar esse prazer. E aqui no mundo material, o que não falta para nós são estímulos que nos levam, né, a esses prazeres. O prazer das sensações do corpo, das sensações das substâncias, das impressões das posições, dos recursos que nós temos à disposição. Então nós vivemos, na verdade, quase que em função disso tudo. Falamos daqueles pilares, né, que eu sempre comento com vocês. O que para nós proporcionaria felicidade? Se nós pudéssemos ter riquezas, certamente a riqueza seria para nós um motivo de grande felicidade. A beleza, sem dúvida nenhuma. Vivemos ali todos os prazeres da sensualidade, do interesse, certamente que sim. Sermos pessoas muito inteligentes, também. E por que não pessoas muito famosas, mais ainda. Então nós gostaríamos de ter tudo isso ao mesmo tempo. Agora nós entendemos que isso seria felicidade? A princípio sim. Mas isso seria a felicidade do espírito? E aí, através dos estudos que nós desenvolvemos, nós começamos a compreender não apenas as virtudes, mas também as imperfeições que acabam sendo desenvolvidas por causa dessas impressões. Então nós nos tornamos mais sensualistas, mais viciosos, mais egoístas, mais materialistas, mais individualistas. Exatamente porque todas essas sensações vão nos estimulando. Então certamente para o espírito isso não seria nada bom. Pelo contrário. Então todos nós temos a mesma aspiração, alcançarmos a felicidade. Agora, de que forma que nós vamos alcançar essa felicidade? É isso que nós estamos aprendendo com o passar do tempo. Embora nós tenhamos ainda aquela tendência de querer viver todos esses prazeres, nós sabemos que isso não é bom. Então a gente fica naquela, a nossa consciência querendo uma coisa e o nosso coração querendo outra. Querendo alcançar tudo ao mesmo tempo. Só que infelizmente nós temos que fazer as escolhas. E depois então ela coloca de novo aqui para nós. E é por isso que o vestido de tecido grosseiro de lã tem mais relação com o vestido bordado a ouro do que geralmente se pensa. Por isso, diminui as distâncias pela caridade. Daí dai entrada ao pobre em vossa casa, encorajai-o, reerguei-o, não o humilheis. Se soubéssemos praticar por toda parte a grande lei da consciência, não teríamos em determinadas épocas essas grandes misérias que desonram os pobres civilizados e que Deus lhes envia para castigá-los e para abrir-lhe os olhos. Então aqui esse grande ensinamento para nós, que fala exatamente sobre as expiações terrestres. Aquela passagem que eu sempre gosto de falar para vocês, lá do livro Obras Póstumas, né, um capítulo exatamente com esse título, Expiações Terrestres, que traz para nós então o entendimento de que muitas vezes nós temos expiações vividas numa esfera íntima, pessoal, expiações vividas dentro de uma pequena coletividade familiar e outras vezes vivendo uma expiação numa esfera coletiva abrangendo toda a sociedade. E aí nós temos então, por que nós temos, por exemplo, o Brasil vivendo esse tipo de experiência que nós temos hoje de diferenças sociais, de corrupção? Porque nós temos um histórico moral relacionado com essas experiências. Mas se nós voltarmos os nossos olhos para outras nações, por que nós encontramos na Síria pessoas fugindo, sendo destruídas com guerras, com bombas, com terrorismo? Nós não temos isso aqui no Brasil. Nós temos os nossos próprios problemas. Nós vamos para a Venezuela, encontramos aquele grupo, aquela sociedade vivendo aquele verdadeiro tormento. Nós vamos para a África, encontramos aquelas nações dizimadas pela fome, pela guerra civil, por doenças. Nós vamos para outros locais, em países que são mais estáveis materialmente, mas que vivem também as suas próprias dificuldades dentro do campo moral. Cada um tem sua história.
No caso do Brasil, nós tivemos a oportunidade de ter o livro, né, mais uma vez, como eu mencionei no início, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que conta um pouco não apenas da construção do nosso país, desde o seu planejamento, antes mesmo das descobertas, dos europeus vindo aqui para as Américas, dos portugueses vindo para cá, como também começamos a analisar o nosso contexto atual, desse objetivo do Brasil ter essa missão de regeneração. E quando nós falamos do Brasil sendo um país de regeneração, não é um país que vai se transformar no paraíso na Terra. É aqui que os espíritos vão se regenerar, passando pelas dificuldades relacionadas com a nossa sociedade e que terão oportunidade de se transformar. Exatamente pelo sentimento e pela espiritualidade que nós temos aqui no nosso país. Então muitas vezes nós imaginamos que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, e a gente lembra que a pátria, que o Evangelho vai exatamente para quem é doente. Então se Jesus tivesse uma missão diferente de utilizar aquela sabedoria para criar aquele conforto todo, ele não passaria por aquilo que ele passou. Então o Evangelho vem para aquele que é doente, não para aquele que é sadio. O sadio não precisa de tratamento, ele já está curado. Ele já tem a sua saúde. Agora aqui no nosso caso nós temos a oportunidade de, através dessa mensagem que chega do plano espiritual, reabilitar. E é por isso que nós temos tantos problemas enfrentados hoje. Então essa é uma interpretação que nós fazemos hoje. O Brás coloca, né, nosso mal ainda é 1 milhão de vezes menor do que Síria, Haiti, Venezuela, cada um com o peso de suas histórias, né? Então nós pensamos assim, nós temos países que muitas vezes o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, é um dos melhores do planeta. Vivem um verdadeiro paraíso material na Terra. Quantos daqueles espíritos vão deixar de viver naquele país para viver num país com mais dificuldades porque não sabem aproveitar a facilidade que tem? Manuel Filomeno de Miranda, contando as suas histórias, fala de uma monarca que era sueca, que reencarnou na África. Porque tudo aquilo que ela tinha de facilidade, de prazeres, ela simplesmente usou para benefício pessoal. E aqui nós tivemos 2 casos que nós estudamos hoje, de espíritos que viveram em situações no seu passado que eram muito fáceis. Uma não criou débitos, mas optou por uma experiência mais difícil para desenvolver os seus valores. Esse último caso da Clara que nós vimos agora era um espírito que no passado era um espírito vaidoso, um espírito fútil, que agora reencarnou passando por essas dores todas. 2 espíritos que venceram, o que é mais importante. Então nós estamos aqui hoje, na pátria do Evangelho, estamos ali, né, carregando ali as nossas pedras, né, passando por nossas dificuldades, com a oportunidade de estarmos no meio, exatamente onde todos esses ensinamentos chegam de uma forma tão clara para todos nós. Então, meus amigos, fechamos por aqui o nosso encontro de hoje. Vimos então esses 2 casos, né, dos espíritos Adelaide Marguerite Gosset, ou Gosset, e Clara Rivière, né, 2 ensinamentos preciosos para nós. Os próximos que virão, teremos oportunidade de aprender um pouco mais sobre essas expiações. François Vernes, depois teremos o espírito Ana Bité, e depois o espírito